E aí pessoal, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão da nossa prova do Enem 2021. Na questão de hoje, nós temos aqui um texto sobre um asteroide, mas antes de fazer a leitura do texto, vamos ler a pergunta. Eu sempre recomendo ler a pergunta, porque depois de ler a pergunta, ao ler o texto, você vai direcionar, vai procurar já no texto alguma coisa que tenha relação com a sua pergunta. Se você ler o texto primeiro, depois quando você ler a pergunta, às vezes algum detalhe do texto vai ter passado despercebido e você vai ter que perder tempo fazendo uma releitura do texto, ok? Então vamos para a pergunta. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante, ok? Então, o que é uma notícia alarmante? É uma notícia que causa terror, que causa pavor, é uma notícia que as pessoas, ao imaginarem sobre, já fica espantada, causa espanto, ok? Isso é uma notícia alarmante. Então, vamos lá. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro viajando a 288 mil km por hora, passou a uma distância insignificante em termos cósmicos da Terra, pouco mais do que o dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou o equivalente está escrito aqui explosão, tem que corrigir isso aqui, explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros mínimo e destruiria tudo o que houvesse no raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastaria imensas regiões costeiras, enfim, uma visão do apocalipse. Ok? Basicamente está falando ali sobre o asteroide. O asteroide ele não colide, ok? Não há colisão, mas ele começa a levantar ali alguns detalhes, como seria se a colisão acontecesse. Então vem aqui, ó. A qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? A descrição da velocidade do asteroide? Não, porque você ter ideia daquilo ali é uma informação, pode ser uma informação científica, ela não causa pavor, não causa alarme, ela pode até impressionar algumas pessoas que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de dados, mas ela não causa pavor, não causa medo. Uma notícia alarmante, ela causa essa estranheza, esse medo, até mesmo uma repulsa de imaginar tal situação. Então, a velocidade é só um dado científico, não causa nenhum alarme. A recorrência de formulações hipotéticas. Esse aqui é o nosso gabarito. Vamos pular ele, depois eu volto nele, ok? Nosso gabarito, letra B. Então vamos lá. A referência à opinião dos astrônomos. Bem, os astrônomos não dão opinião, eles dão informações, tá? Então só o fato de falar de opinião, ok? Já está errado, porque todo o texto ali, ele vem, o que ele fala ali, alguns dados, são dados científicos, são cálculos, não são opiniões. Tá? E falar essas opiniões, não, e informar, passar essas informações, não causa espanto algum, são só dados, são comparações. A utilização da locução adverbial no mínimo. Tá, no mínimo, você pode colocar em várias situações para dizer assim, ó, é daqui para lá. Mas não necessariamente esse no mínimo, a ideia que você vai colocar no mínimo é que como se o no mínimo já fosse muita coisa. Mas nem sempre o no mínimo é uma referência de muita coisa. Quando você fala assim, ó, quando a letra D passa para você, a utilização da locução adverbial no mínimo. Se você marca essa aqui como sendo a resposta, quer dizer que todo texto que tem essa locução adverbial no mínimo é uma notícia alarmante. E isso não é verdade. Quando você joga a ideia de que no mínimo é muita coisa, pode até ser uma notícia alarmante, mas nem sempre a gente usa o no mínimo como sendo muita coisa, tá? Então assim, eu ganho no mínimo R$3 por dia com o YouTube. É pouca coisa, tá? Agora, quando eu falo assim, eu ganho no mínimo 500 mil por dia. Aí, ó, eu joguei o no mínimo, ele tá com um ponto, o referencial dele tá bem lá em cima. E as pessoas vão ficar, caramba, no mínimo isso? Aí até vai, mas do jeito que está colocado aqui, a utilização da locução adverbial no mínimo caracteriza a notícia como alarmante? Não, porque se você afirmar isso, você está dizendo que toda vez que o no mínimo aparecer numa notícia, ele está sendo uma notícia alarmante e isso não é verdade, ok?
e a comparação com a distância da Lua à Terra. Basicamente tem nada a ver, uma vez que isso aí são dados científicos. Agora vamos aqui, ó, a recorrência de formulações hipotéticas. A notícia alarmante, ela vai causar um receio, ela vai causar um pavor e às vezes uma repulsa. Até mesmo uma ideia assim, só de pensar, você não quero nem pensar nisso. Vou dar um exemplo. Você sai de casa com um amigo. Você está ali andando com seu amigo e aí você fala assim, nossa, eu acho que eu esqueci a porta de casa aberta. Só que você fala, não vai dar nada não, eu tenho certeza que encostei, eu só não tranquei. E aí você está tranquilo. Só que o seu amigo, ele faz uma formulação hipotética. Ele vem para você e fala, cara, mas se alguém viu você saindo, sabe que você não está em casa, vai lá e abre a porta. Aí ele te deixa preocupado, entendeu? Ele soa um alarme na sua cabeça. A ideia da notícia alarmante. Ele vai te deixar com receio, vai te causar um pavor, você vai começar a imaginar coisas. Isso é o que uma notícia alarmante faz. Ele começa a passar formulações hipotéticas. Olha, se batesse na Terra, é como se fosse 40 bilhões de toneladas de TNT. Se colidisse num continente, o raio da cratera seria de 5 quilômetros e destruiria milhares de outros. Se caísse na água, ia devastar muitos lugares ali, regiões costeiras. Então ele começa a elaborar um monte de hipóteses que no final das contas não aconteceu. O asteroide já passou, já foi embora, mas ele volta essas hipóteses para aumentar a importância, né, e soar esse alarme na sua cabeça, ok? Isso seria uma notícia alarmante. Uma notícia alarmante, ela quase que beira ali o sensacionalismo, né? Ela vai te atrair pelas informações que no final não tem significado algum, uma vez que isso aqui não vai acontecer. O asteroide já passou, já não vai colidir mais, já foi embora e tudo mais. Então, o nosso gabarito é a recorrência de formulações hipotéticas. Você começa a elaborar várias hipóteses ruins, hipóteses que faz a pessoa ficar com medo, com pavor, ficar receiosa, começa a imaginar coisas. Isso é uma notícia alarmante, tá bom? E o nosso gabarito, letra B, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!